tudo na paz, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos uma palavra de edificação para você. E a palavra neste vídeo é: mães tolas que destroem a sua família. Queridos, a Bíblia nos mostra diferentes tipos de mães, dos quais podemos retirar lições importantes, lições para serem sábias, né? Mulheres sábias e não mulheres tolas que destroem a sua família. Mesmo aquelas que falharam com os filhos, sendo maus exemplos, poderão servir de alerta para a postura e a atitude materna com os filhos hoje. Vamos analisar na Bíblia mulheres que não foram sábias e destruíram a sua própria família. Vamos extrair lições para que possamos ser sábias e edificar a nossa casa na rocha. Veja comigo, queridos, através da palavra de Deus, algumas mães que agiram mal. E mesmo no erro delas, nós podemos extrair lições para não errar de igual forma, ok? Antes de falar nesse assunto, eu te lembro, se você ainda não se inscreveu no canal, tira esse tempinho agora, vá lá, se inscreva. Após sua inscrição, deixe o seu joinha, né? Acione o sininho para você receber novidades do canal e também compartilhe esse link e os vídeos em seus grupos com amigos e familiares, ok? Pois bem, queridos, mães tolas que destroem a sua família. Queridos, a palavra mãe, ela deriva do latim mater e significa mãe. Daí veio a palavra maternidade. Querido, ser mãe, segundo a definição formal do dicionário, se você ler lá, você vai encontrar: mãe é a mulher que deu à luz a um ou mais filhos e os cria. Mãe, pessoa generosa, bondosa, dispensa cuidados maternais, que protege, né, os filhos e muitos outros da família. Mas mesmo essa definição do dicionário, a gente acredita que ser mãe vai muito além disso, né? A maternidade faz você ensinar a amar e ser amada. Segundo a Bíblia, muitas mulheres são agraciadas com o dom da maternidade. Seu ventre é abençoado por Deus com a incumbência de criar, educar, né, ensinar, amar, cuidar, zelar, doar. Educar não é apenas oferecendo uma boa escola ou atividades extracurriculares. Educar vai muito além disso. E isso nos leva a refletir no espiritual também. Ensinar o caminho da verdade às crianças. Ensinar a honrar, a respeitar, a temer a Deus Criador. Hoje em dia, os ingleses falam mãe, mother. É verdade, mas há uns bons séculos, no tempo do inglês antigo, essa mother era pronunciada mother, o que me soa o nome da Idade Média, né? O nome de mãe. Bem, se há uns 1000 anos atrás os ingleses diziam ou pronunciavam o nome mãe mother, então 5000 anos atrás, como era esse título pronunciado nas famílias? Por essas alturas, com certeza os ingleses era coisa que não havia ainda, né, nesse período aí. E a escrita estava ainda a dar os seus primeiros passos, o que nos impede de saber como era a pronúncia mãe 5000 anos atrás, né, no início da civilização, né? Bem, no entanto, os linguistas nos últimos 200 anos, através de complexas comparações entre línguas, eles descobriram que muitas línguas da Europa e da Ásia pertencem a uma só família, que era a família indo-europeia, que era a região, né, era o circuito que eles denominaram assim. Através dessas comparações, chegou-se a uma forma provável de ter uma pronúncia da palavra mãe, tal como seria dita nessa língua muito antiga, né, que era meteor. Foi o que eles conseguiram apurar da primeira palavra mãe
naquela época. Essa palavrinha é reconstruída de origem da palavra inglesa mother, também deu origem à palavra persa madar, deu também origem à palavra grega mitéria, deu também origem à palavra mother em albanês, com peculiaridade que nessa língua a palavra acabou por significar também irmã, né? Então, são os mistérios das línguas, né, do nosso mundão, né? Quantas línguas, quantas pronúncias diferentes, mas o título seria o mesmo. Então, queridos, a língua indo-europeia, onde eles extraíram essas raízes aí da palavra mãe, desfez-se com o tempo. Lá pelo norte da Europa, entre florestas antigas e longínquas, transformou-se então na palavra inglesa mother, né? Na língua alemã Mutter, e na língua sueca ela foi um pouco abreviada e ficou apenas na pronúncia mor, mas sempre buscando ser da sua raiz mãe. A mesma língua, porém latina, mais ao sul, deu origem a mater, que foi transformada na língua romena. E na língua romena, mãe é pronunciada mamma. E na língua italiana, né, ou na língua espanhola, que ficou a ser conhecida como madre. Por fim, chegamos então à nossa língua mãe, né? A língua que originou essa palavra mãe, a mater, a língua latina. Nesse canto da Europa, acabou por se tornar essa palavra comumente pronunciada nesse tom nasal, feita do inevitável M e depois do ditongo AE, que aflige os estrangeiros interessados em falar o português. Os estrangeiros sofrem nessa pronúncia que a gente costumeiramente chama de mãe. Nós fazemos isso sem dificuldade, mas peça lá para o inglês pronunciar a palavra mãe e verão como é difícil ele dizer essas vogais nasais. Para a gente é mais fácil, mas eles sentem uma dificuldade. Porém, a palavra mãe, mesmo dentro da nossa língua, ela ainda sugeriu algumas mudanças. Já se escreve mai, né? Também dizemos mama ou mãezinha e todas as outras formas que multiplicam o carinho e o amor por esse título dada à matriarca. A mesma palavra, quando se ouve na boca de um filho a chamar a mãe de longe, transforma, que multiplica o carinho e o amor por nossa mãe. Essa palavra dita de longe, por exemplo, mãe, ou então um grito mais afinado, mãinha. Então a palavra mãe ela vai se desdobrando aí e buscando seus títulos, mas não perdem a sua referência. Pois bem, queridos, no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, está escrito: a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derruba com as suas próprias mãos. O ambiente familiar é o principal lugar onde a sabedoria da mulher deve ser exercida. Não temos nenhuma dúvida disso no que a Bíblia diz. É no lar que a mulher sábia ela vai deixar transparecer a sua sabedoria. É o campo de trabalho dela. Muitas vezes quando a Bíblia fala de casa, ela está falando da própria vida familiar. Testemunho no lar com a família. E se falando da matriarca, é o exemplo de mãe dentro de casa. O que podemos aprender de importante para não errarmos? Como algumas mães bíblicas erraram feio, falharam nessa tarefa. O que a Bíblia nos ensina a respeito dos erros dela, para a gente não cair? Como patriarca, matriarca do lar, o que essas mulheres podem nos ensinar para a gente não cair no erro que elas caíram? Vamos citar agora algumas mães que tiveram um péssimo testemunho dentro da família. A primeira mãe que gostaríamos de analisar agora, o nome dela é Penina, a mãe arrogante e provocadora. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, está escrito: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da nossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por ele são as obras pesadas na balança.
Isso se aplica à vida de Penina. O nome Penina vem do hebraico peninar, que significa pedra preciosa ou pérola. A Bíblia registra pouca coisa sobre a Penina. Vida dela um pouco registrada está lá em 1 Samuel. Mesmo assim, podemos aprender muito com, por incrível que pareça, o mau exemplo dessa mulher, dessa mãe. A sua história é paralela à de Ana, mãe de Samuel. No texto, ela aparece como segunda esposa de Eucana. Eucana que tinha filhos e filhas e que irritava constantemente a sua rival, que era a Ana. Pelo relato da Bíblia, Penina parece ter sido uma pessoa desagradável, intolerante, que se vangloriava do seu status de mãe. O seu orgulho era prova de um coração exaltado, autossuficiente, capaz de ferir, perturbar, sem a graça e a misericórdia de Deus, tirava a paz de outras pessoas. Anualmente, o marido levava toda a família para adorar a Deus na cidade de Siló. E uma notinha aqui de rodapé a respeito dessa cidade. Conforme Juízes capítulo 18, versículo 31, a cidade de Siló foi também morada de Josué e os hebreus. Olha o que diz lá em 18:31 de Juízes. Depois da conquista da terra prometida, a princípio Josué estabeleceu-se lá em Gilgal, mas depois mudou-se para essa cidade chamada Siló. Então o tabernáculo foi erguido ali e a cidade tornou-se um importante santuário na época dos juízes. O local reteve seu lugar como centro de cultos a Yahvé. Então, era uma importante cidade naquela época. Pois bem, imagine que excelente oportunidade Penina tinha para exibir orgulhosamente seus muitos filhos para a oponente estéril, indo para essa cidade de peregrinação. Ana sofria tanto com as provocações e humilhações dela que nem conseguia se alimentar direito, conforme a Bíblia registra. Mas aí Deus interferiu na história e abençoou a humildade de Ana numa oração sem palavras. Enquanto que Penina não foi mais mencionada na história, a Bíblia não fala mais a respeito de Penina, costuma falar agora a respeito de Ana. Não há mais relatos sobre ela, nem sobre seus filhos. Por outro lado, sabemos da relevância que Deus deu à atitude de Ana e ao seu filho Samuel. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 26. Atitudes más, como as dessa mãe, não devem ser encorajadas nem agradam a Deus. Fica alerta para as mães entender que com essa breve história de Penina e Ana, principalmente a má atitude de Penina, quem agir com altivez e importunações não traz nenhum benefício nem para si próprio nem para ninguém. Provérbios capítulo 3, versículo 34 diz: o Senhor zomba dos zombadores. Em Isaías capítulo 13, versículo 11, diz que o Senhor castiga os arrogantes. Queridos, Penina fez dos seus filhos o seu troféu e usou-os para vangloriar e desprezar a Ana. Como mãe, ela se esqueceu que estava sendo um péssimo exemplo para os seus filhos, agindo de forma irritante, prepotente e arrogante. Ela também se esqueceu que é Deus quem dá toda a boa dádiva, inclusive a possibilidade de gerar vida, filhos. E ela é quem sustenta, dá saúde, força e inteligência aos filhos através da bondade de Deus. Então, você, mãe ou futura mãe, pode sim fazer diferente de Penina. Ame seus filhos, aprecie com humildade a dádiva de ser mãe. Não faça disso um motivo para se gloriar e desprezar outras pessoas. Vigie para não fazer dos seus filhos seus ídolos particulares. Nada nem ninguém deve tomar o primeiro lugar no coração daqueles que amam a Deus, nem mesmo os filhos. Toda mãe sábia deve ser grata a Deus pelos seus filhos e dedicá-los ao Pai para que possam crescer amando e honrando ao Senhor, como fez o profeta Samuel. Aprendamos
com as más atitudes de Penina para não sermos iguais a ela. A segunda mãe que eu quero trazer como lição de hoje é Rebeca, a mãe que preferia um dos filhos. O nome Rebeca vem do hebraico Rebka, que literalmente significa união, ligação, aquela que une. Na tradução para o grego, o nome de origem hebraica se alterou para Rebeca, né, que depois ganhou outras versões como Beca, Becri, Rebeque e outros nomes por demais que foram sendo das ramificações do original. Rebeca foi esposa de Isaac, nora de Abraão, conforme está registrado em Gênesis 25. Ela era estéril e seu marido orou insistentemente para que ela engravidasse. Deus ouviu a oração do marido e Rebeca teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú, que é um texto muito conhecido de muitos que gostam de folhear a Bíblia. Desde o ventre, ela sentia que os filhos já lutavam entre si. O Senhor lhe mostrou que dos dois filhos descenderiam dois povos diferentes e que o filho mais novo seria maior e mais forte do que o filho mais velho. Já crescidos, os rapazes tornavam-se explicitamente alvos da preferência dos pais. Esaú, por sua vez, era um excelente caçador e agradava muito ao pai. Por quê? Com as caças que ele trazia do campo e preparava gostosos cozidos para ele. Aí ele amava isso. Jacó era mais pacato, era caseiro e provavelmente por isso agradava mais a mãe, por estar mais próximo dela em casa, nos afazeres domésticos. A história dos dois irmãos quase teve um fim trágico por causa da parcialidade dos pais. Depois lê essa história de Esaú e Jacó, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 25, você vai entender melhor. O problema da predileção dos filhos é que ela sempre gera sentimento de rejeição e inveja, além de muita competição, né, e oposição entre os irmãos. O ambiente familiar, querido, será menos pacífico se os pais tratarem os filhos com parcialidade, concedendo vantagens, não concedendo isso em relação um ao outro, diminuindo um, aumentando o outro, não, mas sendo iguais com os filhos. Você, mãe ou futura mãe, pode sim fazer diferente de que Rebeca fez. Reflita sobre a sua relação com seus filhos. Observe o modo como atende a cada um deles e repare se age com mais apreço com um a detrimento do outro. Se já são maiores, os próprios filhos poderão sinalizar se há um predileto ou não. Mas, queridos, ore e peça a Deus para que você e seu cônjuge não tenham nenhum favorito, mas que ame os filhos igualmente, sendo justos, equilibrados, né, no tratamento de todos eles. Não crie partidarismo, não idolatre um e rebaixe o outro. Aprenda com Rebeca, que quase causa um desastre total na sua casa. A terceira mãe que a gente poderia extrair lições também é Atália. Quem é Atália? Era uma mãe maquiavélica e má conselheira. Atália é um nome que vem da raiz hebraica Atália, né? Que significa Deus é exaltado, ou então Javé é exaltado. A Atália era filha de Jezabel, casou-se com Jeroão, que era o rei de Judá, né? Jeroão era filho de Josafá. Na realidade, muitos do tempo dela não consideravam ela como rainha do reino de Judá, né? Mas era apenas uma líder, uma regente de Judá, mas não como uma rainha, pela maldade no coração daquela mulher. O texto bíblico deixa bem claro que ela não foi contada como uma rainha. Tudo isso é afirmado a partir do próprio texto bíblico, que afirma que ela não foi registrada como uma rainha porque a sua conduta era maligna. No livro dos Salmos, no capítulo 1, versículo 1, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores.
Atália era neta de Omri, filha de Acabe, esposa de Jeorão, a mãe de Acasias. Todos os reis maus de Israel estavam aglomerados aí. Isso está em 2 Crônicas 22, 2 Reis 8. Infelizmente, aprendeu muito com os pecados dos pais, principalmente com a má influência de sua mãe, Jezabel. E vocês sabem, né, como foi má aquela mulher. A filha de Jezabel, Atália, tornou-se conselheira do seu filho quando este assumiu o reino. Ele tinha 22 anos, né? Está lá registrado em 2 Reis 8, 26. Como mãe do rei, ela tinha uma forte influência em sua vida, encaminhava-no nas questões reais, com a mesma perversão dos seus antepassados. A Bíblia diz-nos que esses maus conselhos levaram Acasias, levaram à ruína. 2 Crônicas 22, de 3 a 7. Aí, depois da morte do filho, Atália usurpou o trono, mandou matar todos de sua família que poderiam herdar o trono no lugar dela, porém um escapou, que foi o seu neto Joás. Atália finalmente foi morta quando Joás, seu neto, foi proclamado rei. O final dessa trágica história faz nos refletir sobre o poder de influência das mães como referência aos seus filhos. Se a influência em referência aos filhos forem boa, que bênção, mas se forem más, só termina em morte. O que você, mãe, ou futura mãe que me ouve nesse momento, pode fazer diferente de Atália? Cuidar para não servir de tropeço para os seus filhos. Se esforce para ser melhor influência para eles. Viva com alegria, com gentileza, com honestidade, com esperança, com fé, com amor. O seu testemunho também é autoridade sobre a sua família. Ser tu sábia com a sua família. É o que as lições nos ensinam dessas mulheres que erraram muito. O seu filho potencialmente iria seguir os seus passos, por isso, dê bons exemplos na prática. Seja uma boa conselheira, seja uma amiga do seu filho, da sua filha. Olha o que diz Provérbios 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são puro engano. Sendo assim, seus filhos poderão aprendê-los e repassá-los a outros esses bons conselhos. Mas também, se forem maus, há continuidade nisso. Ok? Há uma quarta mulher que poderíamos também extrair algumas lições. É Herodias, a mãe manipuladora e assassina. O nome Herodias vem da raiz grega. O seu significado é aquela que é protegida por Hera. Hera, a deusa mitológica, que foi irmã, segundo a mitologia greco-romana, irmã, esposa de Zeus e deusa grega. Também era conhecida como Juno na mitologia romana. Herodias era mulher de Herodes e havia anteriormente tido como esposa o seu irmão Filipe. Se você quiser saber mais sobre essa história, consulte o nosso canal, um vídeo chamado João Batista não é o João do São João. Aí você vai entender essa história de Herodias, né, de Herodes e de Filipe, né? Esse erro de vida conjugal aí, sério. A Bíblia diz que Herodes era constantemente repreendido por João Batista por ter se juntado com a mulher do seu irmão e também por causa de outras atitudes ilícitas que ele causava. Herodias detestava João Batista porque confrontava eles, né? E João Batista pregava sobre arrependimento para que eles se arrependessem dos erros que eles estavam causando nesse adultério todo. Ela queria a todo custo então silenciar João Batista. Aí João Batista foi preso. A prisão somente não lhe bastava. A perversa mulher buscava ocasião para matar João, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 19. Herodes, porém, temia João Batista e o mantinha preso em segurança porque temia matá-lo. Do primeiro casamento, Herodias teve uma filha. Era chamada, segundo os livros apócrifos, Salomé. E com astúcia e malícia usou para liquidar um astuto plano de morte
No aniversário de Herodes, a oportunidade surgiu e a mãe instigou a própria filha para executar os seus intentos malignos. Depois de dançar para Herodes e seus convidados, a jovem agradou tanto o rei que ganhou direito a um pedido: peça o que você quiser. Aliciada pela maldade da mãe, instigada pela malignitude das palavras da mãe, a mãe incitou ela a pedir a cabeça de João Batista. Herodias manipulou a própria filha para conseguir realizar os seus intentos malignos. Conspirou e conseguiu então executar João Batista. A perversão e a malícia daquela mãe certamente contaminou o coração da própria filha. Assistir a tantos episódios perversos em casa, tal como a própria mãe trair e abandonar o pai para se juntar ao tio, bem como o ódio de morte que ela sentia por João Batista, fez da filha, co-participante dessa natureza maligna assassina. Com essa história, vemos que Herodias corrompeu a filha, pois ensinou diversos princípios errados, terríveis. O que você, mãe, faria diferente nesse episódio? Lembre-se que os filhos costumam ter sempre os pais como modelos a serem seguidos. Então, procure ser melhor exemplo de vida para os seus filhos. Dentro de casa e na sociedade, tudo o que eles aprendem, ouvem, veem você fazendo servirá como estímulo para eles praticarem amanhã também. Como mães, matriarcas, vocês precisam ter cuidado para não usar seus filhos como um meio para atingir os seus fins. Infelizmente, há muitos filhos que são manipulados, atuando como peças num jogo de ofensas, atrito entre os pais, e eles sofrem imensamente por isso. Ensine os seus filhos a respeitarem, a amarem o pai, demais familiares, por mais que haja diferença entre famílias, entre parentes, ensine-os o respeito, o amor. Promova um ambiente sadio, pacífico em casa, para que seus filhos amadureçam na fé e sejam felizes. Raciocine, mães e pais, que se vocês extinguirem desafeto, atritos com seus filhos e parentes, amanhã vocês estão também proporcionando aos seus filhos construírem famílias trincadas, famílias tristes, amarguradas, famílias sem comunhão. Pense nisso. É o que essas mulheres estão nos ensinando. Mas há uma outra mulher que nos ensina também. Hoje ela diz assim: a mãe julgada por Salomão, invejosa e egoísta. Essa mãe julgada por Salomão também nos ensina. Ela está registrada em 1 Reis, no capítulo 3, versículos de 16 a 27. Aí nesse texto conta uma história de uma mãe que é retratada num relato sobre julgamento sábio de Salomão com duas prostitutas que a Bíblia não diz o nome. Não sabemos o nome dessas duas mães, porém ela nos leva a uma intrigante questão numa audiência onde quem teria que resolver a questão seria o rei Salomão. O texto diz que ambas tiveram filhos na mesma altura e partilhavam a casa em que viviam. Numa noite, uma delas, se apercebendo que o seu bebê estava morto, trocou com o filho vivo da colega. As duas reivindicaram o filho vivo como sendo seus. Eis um grande problema para o rei julgar. Quem seria a mãe verdadeira ali? Salomão, mediante a sabedoria de Deus, solucionou o caso. Tá bom, já que eu não sei quem das duas é a mãe, então eu vou partir o bebê no meio e dar uma banda para cada uma. A mãe mentirosa dizia que poderia dividir o bebê sim em dois. Ela pensava, nem eu fico com ele, também ela não fica. Que terrível inveja, ambição dessa mãe, a ponto de colocar a vida de uma criança em risco. Mas felizmente Salomão conseguiu descobrir quem era a verdadeira mãe, claramente aquela que demonstrou pesar pela vida da criança. A outra mãe se manifestou: não, Salomão, não mate, então dê a criança a ela. A mãe verdadeira preferiu que a outra mãe criasse o filho dela do que o vice-morto. Aí Salomão, então a mãe é essa daí. A postura maligna daquela mãe mentirosa mostra-nos a que grau de malícia e cobiça um coração invejoso pode chegar. Essa mãe causou malícia e inveja com o filho, mas quantas mães causam malícia e inveja com outras coisas dentro de casa, dentro da família?
Em Tiago capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. O que você, querida mãe, que está nos ouvindo através desse vídeo, o que você pode fazer de diferente desta mãe que desejava ver o filho morto do que dar para a mãe verdadeira? Como mãe, você precisa estar atenta para os perigos desses e outros males no meio da sua família. Inveja, ambição, mentira, facção. Busque constantemente instrução na Bíblia Sagrada. Permita que o seu coração seja purificado pela palavra de Deus. Ore, vigie, para que não haja o seu coração seja movido por ganância nem inveja. Queridos, são lições de pessoas que não foram sábias, mães, matriarcas que não foram sábias na sua família e muitas vezes até destruíram a sua descendência por causa disso. Chegamos à conclusão de que, apesar dessas mães não serem consideradas boas referências na vida dos seus filhos, podemos aprender com o seu mau exemplo e não praticarmos isso. Busque a ajuda do Senhor para ser uma pessoa melhor. Uma mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, uma mulher sábia. O propósito de Deus é moldar o caráter das mães e pais para que possam liderar bem, abençoar sua família, a sua casa. Mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a destrói. Que vocês, pais, assumam uma postura de amor, de entrega, renúncia, dedicação na criação dos seus filhos, para que estes possam crescer integralmente, honrando e amando ao Senhor e também respeitando os seus tutores. Lembre-se, ser mãe é uma dádiva de Deus. É também um grande desafio para todas as mulheres que ainda têm esperança e desejo de ter um filho. Para você jovem que está namorando, pensando em casar. Para você noiva. Para você casal novo que ainda não tem filho. São desafios, mas entregue a Deus. Com a graça de Deus, você poderá ser uma mãe bem melhor do que você imagina. Busque sempre em oração em fé, a orientação do Senhor. Veja uma transformação na sua família pela presença de Deus. Mãe, pai, sê tu uma bênção. Que Deus te abençoe com essa reflexão, que você possa entender, como é precioso uma família, mas como é um desafio você ser sábio e sábia dentro dela. Que Deus te abençoe. Espero que tenha te ajudado bastante, com as palavras proferidas nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar lá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos familiares, principalmente nos grupos familiares. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.